Bom, pessoal, retornando aí, obrigado pelo retorno, já fiz a gravação do vídeo, tá? Vamos continuando aqui. Então, a gente tinha parado aqui, né, nos requisitos, né? O que que um desenho industrial precisa ter para que ele consiga ser registrado como desenho industrial, tá? Então, primeiro requisito é novidade, ele ser novo, né? Ó, que ele não tenha se tornado acessível ao público antes da data do pedido, ou no máximo 180 dias. Essa é a carência, tá? Eu coloquei aqui, tá, o artigo da nossa lei de propriedade industrial, tá? É aquela mesma lei 9276 de 96, é aquela nossa mesma lei, onde diz que ele tem que ser novo, tá? Compreendido no estado da técnica, e aqui tem esses 3 parágrafos lá no artigo 96, que trata do item novidade. Tá, pessoal? Então tá aqui para vocês e vocês têm também acesso à lei, né? Tem o link ali. Então se acharem necessário ou até quiserem olhar, aprofundar os conhecimentos, aí sugiro dar uma olhadinha na lei aí, tá bom? E o artigo 12 também, aqui é o terceiro parágrafo, cita o artigo 12, tá? Não será considerado como incluído no estado da técnica de desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido antes de 180 dias, tá? Propriedade, se promovida nas situações previstas nos incisos 1 a 3 do artigo 12. Então, aqui estão os incisos 1 a 3 do artigo 12. Tá? Mas, basicamente, é o que, é o que a gente falou nos slides anteriores, tá? Esse requisito de novidade. Tá? Requisito de originalidade, tá? Ele tem forte ligação com novidade. Então, ele vai ser considerado original quando possui uma apresentação visual nova, distinta de outros objetos pré-existentes, tá? Mesmo que ele seja resultante da combinação inovadora de elementos já conhecidos, tá? Então, aqui está a grande diferença da novidade, tá? Então, na originalidade, ele pode ser uma combinação de elementos já conhecidos, ou seja, ele não é novo, ele é original porque ele se valeu de elementos já conhecidos, tá? Como consequência, não pode ser registrado da forma necessária como um vulgar do objeto, bem como aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Então, aqui um exemplo, ó. Então, aqui um exemplo de um carro, né, um Volkswagen, com um cubo, tá? E uma tampa. Então, isso aqui virou um potinho de alguma coisa, ó, configuração aplicada em embalagem em formato de veículo, tá? Então, o cara foi original aqui, ele usou o veículo como embalagem e fez o registro do desenho. Então, esse desenho do Volkswagen, ele não é novo. Se alguém for requerer novidade com esse desenho, ele não é novo, tá? Porém, ele se enquadra no desenho industrial pelo quesito da originalidade, tá? Então, ele não basta que ele simplesmente não seja idêntico aos predecessores. Ele deve se diferenciar externamente de maneira substancial em relação a outros objetos anteriores. É necessário que haja um passo criativo que justifique o direito ao registro de forma. Ou seja, se o Gustavo for lá e querer fazer o registro de um desenho de uma embalagem com um Volkswagen e aqui em cima, em vez de ter um cubo, eu faço aqui um cilindro, eu continuo esse cilindro aqui embaixo e digo, eu juntei um Volkswagen com cilindro. O outro juntou um Volkswagen com um cubo. Não pode, tá?
Porque não vai ter nenhum passo criativo. O passo criativo quem deu foi esse cara aqui, que pegou o desenho do Volkswagen e montou uma embalagem. O meu seria uma cópia muito mal feita, digamos assim, né? Então, esse que está o passo criativo. Então, necessariamente, tem que ter o passo criativo que justifique a originalidade, tá? Lá na lei 9279 de 96, o artigo que rege a originalidade para desenho industrial 97, tá? Desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva em relação aos outros. O resultado visual original poderá ser decorrente de combinações de elementos conhecidos, tá? Que é basicamente o que a gente viu aqui no conceito de originalidade, tá, pessoal? O requisito de unidade, tá? Para que seja atendido o requisito de unidade, o pedido deve se referir a um único objeto, tá? Não, são permitidas até 20 variações configurativas, desde que mantenha a mesma característica distintiva principal e sejam destinados ao mesmo propósito, tá? Então, se eu quiser registrar essa embalagem aqui, eu posso registrar até 20 variações dela, tá? Então, um cubo, um cilindro, a tampa por baixo, não por cima, etc, 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 tá? E num pedido são permitidas até 20 variações dessa configuração do desenho, tá, pessoal? E um outro requisito para concessão é o tipo de fabricação industrial. Para que ele possa servir de tipo de fabricação, suas formas devem ser plenamente reprodutíveis, ou seja, deve ser possível reproduzir em escala industrial e uniforme, sem desvios de configuração. Alguém fez alguma colocação, pergunta, dúvida? Não? Só peço que baixem o volume aí, tá, pessoal? Além disso, é essencial que a criação, para ser registrada como desenho industrial, não tenha sido concebida unicamente como forma de expressão do autor, já que obras de caráter puramente artístico não são desenho industrial, tá? Que é o que a gente já viu. Obras de cunho puramente artístico, elas são regidas pela Lei de Direitos Autorais, não pela Lei da Propriedade Industrial aqui, que a gente está vendo, tá? O artigo 98, não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico, que é o que a gente viu aqui, então ele tem que ser de fabricação industrial e tem que ser possível a reprodução em larga escala, tá? Aqui a gente já viu, né, o que não é registrável como desenho industrial, tá? Aqueles contrários à moral, bons costumes, que vão contra liberdades, crenças, etc. Ou objetos aqui que ele chama comum ou vulgar, tá? Mas é uma esfera, um cubo e assim por diante. Tá, pessoal? Qual é a documentação necessária para a gente registrar um desenho industrial? Então, primeiro a gente tem que certificar que atendeu os requisitos legais ali que a gente acabou de ver, tá? O pedido pode ser apresentado em duas vias, em língua portuguesa e acompanhado dos seguintes documentos: o requerimento, relatório descritivo, reivindicações, desenhos ou fotografia com alta resolução. Esses desenhos e fotografias devem representar de maneira clara e suficiente o objeto que tu está querendo fazer o desenho, tá? Se houver de modo a possibilitar a reprodução por técnico no assunto, tá? Ou seja, em algum programa de computador, um AutoCAD da vida, um SolidWorks, tá? Indicação do campo de aplicação do objeto, comprovante de pagamento da guia, tá? E qual o nome e o autor, tá? Para onde enviar? Duas maneiras, via postal por INPI ou pessoalmente, e também pode ser feito via eletrônico, tá? Qual é o procedimento para o registro?
depositar no INPI, verificar se os quesitos legais foram atendidos. Caso sim, ele é encaminhado para exame do corpo técnico do INPI. Caso seja deferido, ele é publicado e o certificado é expedido. Tá? É importante acompanhar a revista, que a gente já viu na semana passada, né? Revista da Propriedade Industrial. Lá é que são feitas as publicações do INPI. Tá? Essa revista ela é de divulgação semanal. Tá, pessoal? O prazo da duração do registro do desenho industrial é pelo prazo de 10 anos, a contar a partir da data do depósito. E esse prazo pode ser prorrogado por 3 períodos sucessivos de 5 anos cada, tá? Conforme o artigo 108 da lei. Ou seja, vai ter no máximo 25 anos ao direito de exploração de um desenho. Depois disso, ele se torna público, tá, pessoal? Direitos e deveres do titular. O titular do registro do desenho industrial, ele tem o direito de proibir que terceiros utilizem, reproduzem ou coloquem à venda, vendam ou importem o desenho ou ajudem outras pessoas a praticar atos sem o seu consentimento. Tá? Porque o registro seja mantido, o titular deve pagar uma retribuição quinquenal a cada 5 anos. Tá? Após 5 anos de vigência do registro, deve ser efetuado o pagamento do segundo quinquênio. Já as demais retribuições serão pagas junto com o pedido de prorrogação. Tá? Então, aqui a gente viu. Lá no início, no dia 0, quando eu entro com o pedido, eu pago a guia. Depois de 5 anos, aquele pedido é válido por 10 anos. Depois de 5 anos, eu tenho que pagar essa contribuição. Tá? Venceu os 5 anos. Nos outros 5 anos, eu vou ter que pagar a contribuição mais o pedido de renovação. E depois nos outros 5 anos seguintes, tá? Então, ao contrário de patentes, né? A gente não viu ainda, o titular do registro somente terá que pagar um valor ao INPI caso queira prorrogação do registro, tá? Quando é que um registro ele é extinto, tá? Quando terminar o prazo de vigência dele, tá? Ou pela renúncia do titular, ressalvando o direito de terceiros, pela falta de pagamento da retribuição, e caso o titular seja domiciliado no exterior, pela não contribuição de procurador com poderes para representar. Então, se o cara mora no exterior, ele tem que deixar um procurador no Brasil que possa representar ele, tá? Se ele não tiver isso e eventualmente precisar de alguma ação judicial, né? Ele vai perder o direito, tá? O registro dele vai ser extinto. Deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplinho. Eu acho que eu tenho sim, que é daquela figurinha ali. Deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês um registro. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês um exemplo. Então, pessoal, aqui é um exemplo de uma seção de registro de um desenho industrial, tá? Configuração ornamental aplicada a paralama de motocicletas e correlacionados, tá? Quem pediu isso, tá? Produtores associados, marcas e patentes limitadas, provavelmente esse cara aqui vai ser o procurador dessa empresa, tá? Que está tentando fazer o registro desse desenho, desse paralama. Ó, Volkswagen, configuração aplicada em retrovisor. Esse desenho de retrovisor é de registro da Volkswagen. Um frasco, tá? Uma embalagem, Natura Cosméticos. Tá? Assim por diante. Móvel, ó, configuração aplicada em armário. Sônia Maria dos Santos. Tá? Então, aqui, a configuração aplicada a adereço, etc. Tá? Aqui umas definições que a gente já tá vendo
lá nos slides, tá? Mas só que alguns exemplinhos de concessão de registro, tá? Então, fica o objeto em si, quem fez, né, de quem é o direito, e os procuradores e o prazo de validade a contar a partir de quando, observadas as condições legais, tá? São aqueles prazos que a gente estava vendo lá. Vamos seguir aqui. Então, como é que a gente diferencia um desenho industrial de uma patente, de uma marca, de uma indicação geográfica? É mais fácil, né? Mas é fácil a gente confundir desenho industrial com outros tipos de proteção industrial, principalmente com patente, tá? Por isso, algumas dicas para ajudar a definir qual a figura jurídica adequada. No modelo de utilidade, a proteção se dá em razão da melhor funcionalidade apresentada. Já no desenho industrial, modelo de utilidade a gente vai ver junto com patentes, tá? Então, ele é mais relacionado à funcionalidade. E no desenho industrial é mais relacionado à forma, meramente estética, ornamental, não guardando relação com funcionalidade. Que é o que eu falei para vocês. Mandar lá para o INPI um desenho de uma esfera e quiser registrar aquela esfera como, não, mas isso é uma esfera para massagem, sei lá, massagem nas costas. Uma bola, uma esfera. Ah, essa esfera aqui com esse desenho, com esses com essas pontinhas aqui, com esses dentinhos, é boa para massagem. Tu não vai conseguir registrar porque tu não tem novidade, tu não tem originalidade, etc. Porém, se tu for pedir uma proteção industrial por modelo de utilidade, por patente, né? Existe a possibilidade de ganhar, tá? Então, o desenho industrial, ele está preocupado com a forma. Ele não está preocupado se esse desenho aqui é de um paralama de uma moto, ou ele está preocupado que esse desenho aqui seja original, seja novo, seja reproduzível em escala industrial. Se é para um para-choque de uma moto ou para uma peça técnica lá do meio do motor, ele não está interessado no desenho industrial, tá? Já a patente, não. A patente vai se dar em razão da forma, da funcionalidade. O desenho, não, tá? O desenho, ele se distingue da marca porque ele não precisa ter caráter distintivo, muito embora deva ter originalidade, tá? A marca, ela tem que ser diferente, destacável entre si, tá? A marca não se confunde com o produto, mas ela acrescenta o produto. Já o desenho, a forma plástica do objeto, em conjunto com linhas e cores, possa ser aplicado a um produto, passa a fazer parte do próprio produto, tá? Então, muitas vezes o produto, ele vale mais pelo seu desenho em si do que pelo produto. Você tem um perfume lá que ele tem um formato de sapato. Ele mexe, minha mulher fala, mas tem um perfume lá que tem formato de sapato, é bom? Então, aquele desenho, aquela originalidade lá do perfume em formato de sapato, agrega valor ao produto, tá? Ele chama a atenção do consumidor e acaba por agregar valor ao produto, tá? Não se confunde desenho com direito autoral. O direito autoral se refere a mundo das ideias, percepção, tá? Enquanto que o desenho objetiva efeitos materiais da aplicação industrial, tá? O direito autoral, de novo, ele é mais para o lado das artes, mais para o lado humano, ideias, percepção, artes, tá? Apesar dessas diferenças, a gente tem que observar a legislação, porque um mesmo objeto ele pode ser protegido por diversas modalidades. Nada impede de eu proteger o desenho e proteger também a funcionalidade dele. Nesse paralama aqui, são duas abordagens diferentes, tá? Mas pode sim, tá? Então, ó, assim, um produto registrado como desenho também pode ser protegido por patente, modelo de utilidade, direito autoral, etc. Tá? Então, a gente não deve confundir, porém, as proteções, elas não são excludentes, tá? Tu pode sim registrar o desenho e registrar também a funcionalidade dele
numa patente. Tá, pessoal? Aqui eu coloquei para vocês, eu mostrei aqui como solicitar, né, o pedido de registro, ó, via postal, pessoalmente, porém, tem também no site do INPI o peticionamento eletrônico, tá? Que é o mais comum hoje em dia. E tem aqui um passo a passo simples de como fazer, ó, ler o material de referência, que é a Lei 9279, cadastrar o usuário, consultar a tabela de retribuição, emitir a guia, emitir e pagar a guia, né? Acessar o peticionamento eletrônico, preencher o formulário e finalizar. Parece muito simples, tá? Mas é um pouquinho mais complexo. Eu deixei aí para vocês também no... Opa, fiquei mudo. Oh, droga. Eu deixei aí para vocês também no Moodle esse guia do usuário, tá? Eu já tinha deixado, eu acho, de denominação de origem, tá? Isso está disponível lá no site do NPI, mas estou lhes poupando trabalho e pode servir de orientação para vocês na elaboração da resenha crítica para vocês. Então, aqui tem aqueles passo a passo, né? Que a gente viu ali nos slides, porém está bem mais elaborado, ó, como tu vai consultar o manual, cadastro no sistema INPI, tá? Bem mais detalhado aqui os passos para tu fazer a petição eletrônica, tá? Como tu consulta, tem a consulta naquela revista, né? Mas tu pode fazer a qualquer momento via site, tá? Eu falei para vocês que o site do NPI ele é bem bom, pessoal. É um site que funciona bem, assim, e bem esclarecedor, ó. Pagamento da retribuição, acesso ao preenchimento dos formulários. Então, ele tem todo aquele passo a passo ali que a gente viu que parece muito simples. Aqui tem um pouquinho mais de detalhe. E aqui, ao longo desse documento aqui de 40 e tantas páginas aqui, ele detalha bem mais, tá? Então, quando for preciso, tem esse documento aqui e ele pode servir de referência também para vocês na elaboração da resenha de vocês. Pessoal, alguma dúvida quanto ao módulo de desenho industrial? Ficou alguma dúvida com relação a isso? O que eu tinha preparado para a aula de hoje era isso, tá turma? Eu vou colocar, então, se alguém não estava aqui no início da aula, eu vou colocar, já vou abrir lá a avaliação do grau B, porque a resenha do grau B tem que ser entregue até o dia 30 de setembro, ou seja, tem 21 dias aí para isso acontecer, né? 20 dias. Então, o pessoal me perguntou quando, então logo quanto possível, se eu não conseguir amanhã, mais tardar sexta, eu devo estar colocando lá alguns artigos referentes a desenho industrial e patentes, que é o assunto do nosso grau B, para completar o conteúdo da disciplina. Tá? E até a quarta que vem, eu quero ver se eu já tenho as notas de vocês referente ao grau A. Tá ok, pessoal? Mais alguma dúvida, pergunta, sugestão, críticas? É isso? Então, muito obrigado, boa noite a todos.